boys and girls. How are you doing? Como vocês estão indo? I hope you are all fine. Espero que todos estejam bem. You and your family. Você e a sua família, é claro. So, welcome to our English class number 3. Bem-vindos à aula número 3. We're going to talk about simple present. Vamos terminar a última parte da interrogação com o simple present para os pronomes I, you, we and they. Objetivos propostos para esta aula são compreender o uso do tempo presente e prática demonstrando a estrutura na forma interrogativa para os pronomes I, you, we e they. Desenvolver a prática verbal através da estrutura das frases na forma interrogativa, com a partícula auxiliar de perguntas do para os pronomes I, you, we and they. Então vamos lá. Simple present agora com perguntas, porém só para os pronomes I, you, we and they, certo? Então olha lá. Para o simple present tense, na forma interrogativa, usamos o verbo auxiliar do antes dos pronomes pessoais I, you, we and they. Para nós, na língua portuguesa, ele não quer dizer nada. Ele não tem uma tradução. É como se fosse um zero à esquerda. Mas eu preciso que ele esteja lá, indicando para mim que é uma pergunta, certo? O verbo do, como vocês já viram, inclusive lá na primeira aula, nos nossos verbos de rotina, é o verbo fazer. Mas aqui, nesse momento, antes do pronome, ele não tem tradução. Ele é um indicativo de pergunta, ok? Nas frases interrogativas, perguntas, o auxiliar do sempre será falado e escrito antes do pronome pessoal. Mesmo que haja algum outro pronome interrogativo, como quando, onde ou qual, o auxiliar sempre se encontrará antes do pronome. Então, por exemplo, é igual essa frase que está aqui embaixo. A pergunta diz, What time do you have breakfast? A que horas você toma o café da manhã? Vocês podem perceber que o auxiliar ele não veio no começo de toda a frase. Ele apenas aparece na frente do pronome. Por isso que eu disse para vocês lá no comecinho da outra aula que eu preciso que vocês saibam o significado desses 4 pronomes por enquanto. I, eu, you, você, we, nós e they, eles ou elas. Porque aí você sabe em qual momento você vai colocar o auxiliar do. E mesmo nessa hora de pronunciar, você não vai falar um do muito seco. Você vai enfeitar ele um pouquinho. Do, ok? Então, não joga o do lá na frente da frase toda. Apenas na frente do pronome pessoal, ok? Então, olha lá. E como você vai perceber, o verbo auxiliar do não tem tradução. Ele apenas indica que a frase está na forma interrogativa. Vocês, quem já foi meu aluno, sabe que eu sempre falei isso. Se você não foi meu aluno ainda, grave essa minha fala. Toda pergunta na língua inglesa vai existir um auxiliar para a gente saber que é uma pergunta. Por exemplo, na língua portuguesa, nós precisamos, quando estamos falando com alguém, fazer a entonação da pergunta, para que a pessoa saiba que eu estou fazendo uma pergunta. Quando está na forma escrita, eu sei que é uma pergunta por causa do ponto de interrogação, não é verdade? Porém, na língua inglesa, eu vou ter essa ajuda, tanto na fala quanto na escrita. Quando eu estiver lendo algum texto, alguma frase, eu saberei que é uma pergunta porque o auxiliar do vem na frente do pronome. E quando eu estiver conversando com alguém, eu também vou saber que o auxiliar é uma pergunta por causa do auxiliar do. Na língua portuguesa, a gente entona, nós fazemos o tom da pergunta. Na língua inglesa não tem essa necessidade, mas nós, como brasileiros, acabamos entonando mais porque é o nosso hábito, certo? Então, sabemos que é uma pergunta porque o auxiliar estará lá, sempre, em qualquer tempo, presente, passado e futuro. É claro que esses tempos vão mudar o auxiliar, certo? Nesse momento, a gente estuda presente, agora, ações de rotina que fazemos todos os dias, no presente, agora, ok? Então, olha lá. Do you speak English? Olha a famosa frase. Se eu traduzir ao pé da letra, você fala inglês? Vocês estão vendo que o do não tem tradução.
mas eu preciso dele para indicar para mim que é uma pergunta e para todas as outras pessoas com quem eu estou conversando. Do the boys play soccer? Os meninos jogam futebol? Quando eu não tenho um pronome, eu tenho que parar e pensar. Eu tenho o nome the boys, certo? Sempre você vai ter que fazer essa pergunta na sua cabeça. Quem é the boys? Quem é os meninos? Se eu trocar a palavra the boys pelo pronome, quem é os meninos? Eles. Lá na minha cabeça eu fiz essa transformação. Por isso o do veio na frente do the boys. Porque lá transformando é eles. They, ok? Outro exemplo. What time do you have breakfast? A que horas você toma o café da manhã? Vocês estão vendo, como eu já falei, que o do não veio lá na frente da frase toda. Ele veio apenas na frente do pronome pessoal. Outros exemplos. Do you ride a bike every day? Você anda de bicicleta todos os dias? Olha só como eu, particularmente, tenho o hábito de fazer a entonação quando nem precisaria. Do you ride a bike? Eu poderia ter dito, do you ride a bike every day? E aí, mesmo assim, você saberia que é uma pergunta. Por quê? Eu falei, do you ride? Coloquei o auxiliar. Do John and Paul have guitar classes on Saturdays? O John e o Paul têm aulas de violão aos sábados? Novamente, vocês perceberam que nós não temos um pronome? Nós temos nomes? Então, a famosa pergunta, quem é John and Paul? Se eu trocar os nomes por pronome, quem é? John and Paul são eles. Eles, they. Olha a transformação que eu tive que fazer. Isso é muito comum nesse momento. A gente precisa sim parar e pensar para depois ficar um hábito. A gente já sabe o que quer dizer. Do you watch TV at night? Vocês assistem TV à noite? Vocês podem perceber que dessa vez eu coloquei a frase no plural, porque a gente deixa muito o vocês, não é? Porque you pode ser singular ou plural. Então tá lá, ó. Do you? Vocês? Então, a nossa estrutura de frase na forma interrogativa. Do you watch TV in the morning? O auxiliar do presente, do. O pronome pessoal, subject pronoun. Verb, complement. Certo? Sempre vai seguir essa sequência. Do they have breakfast at 7 a.m.? Eles tomam café da manhã às 7 da manhã? Auxiliar, do. Pronoun, subject pronoun, pronome pessoal, verb e complement. Verbo e o complemento. Do they have breakfast at 7 a.m.? Para praticarmos o uso do simple present na forma interrogativa, para os pronomes I, you, we e they, com os verbos de rotina que foram estudados na aula anterior, segue mais alguns exemplos. Então, olha lá. Lembra dos verbos? Lá na primeira aula a gente teve, lá na aula number 1. Então, do you wake up early? Você acorda cedo? Olha lá, coloquei o auxiliar na frente do you. Sempre, sempre, sempre eu vou precisar fazer isso, certo? Do they play with the dog? Elas brincam com o cachorro? Do you and your sister go to school on Saturdays? Você e a sua irmã vão para a escola aos sábados? Vocês perceberam que, de novo, nós não temos um pronome. Nós temos nomes, certo? Então, se eu trocar you and your sister, você e a sua irmã, pelo pronome, quem são você e a sua irmã? Vocês. Very good. E you. Tenho que fazer essa transformação na minha cabeça, porque eu vou precisar ter calma na hora de substituir. Então, na frente de apenas you, eu coloco do. Why do you go to bed late? Por que você vai para a cama tarde? Agora nós temos uma double-edged word, uma pergunta interrogativa. Why? Por quê? Perceberam que o do não vem na frente de toda a frase? Apenas na frente do pronome you. Why do you go to bed? Por isso que eu preciso que vocês saibam sempre. Gravem isso já, já, já. Preciso que vocês saibam quem são os pronomes nesse momento. What time do you have lunch on weekends? A que hora vocês almoçam no final de semana?
Então, de novo, o do não veio na frente de toda a frase. À frente apenas do pronome you. Pode-se perceber em todos os exemplos que o auxiliar do encontra-se sempre na frente do pronome pessoal, mesmo com outro pronome interrogativo, certo? Lembre-se sempre de usar o seu dicionário físico ou online. Eu já havia falado isso para vocês. Eles são a nossa ferramenta de ajuda. O caderno, o material didático, o dicionário vai nos auxiliar o tempo todo. Se você não tiver um físico, vai para o online. Inclusive, ele até traz o som. Fica mais fácil ainda para a gente saber como se pronuncia a palavra, certo? Além dele trazer muitas opções que possa ser usado com essa palavra ou verbo, ok? Don't forget about your homework. Não se esqueça da sua tarefa. É o complemento de tudo. Mas isso você já sabe, eu tenho certeza. I see you in the next class. Vejo vocês na próxima aula. Stay safe. Fiquem seguros. Bye, bye.